vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Estão aproveitando? Estão aprendendo algo com essa série, né? 5 impedimentos ao crescimento na graça. Gostaria que vocês compartilhassem também testemunhos, de repente aí no direct, né? Se tem algum testemunho de algo que você tem experimentado novo, algo que você tem vivido novo aí nos últimos dias, né? Das séries para trás até também. Coisas que você tem recebido da parte do Senhor e que de alguma forma tem feito uma mudança, né? Ou causou uma mudança aí na sua vida. Algum testemunho que você queira contar pra gente, queira compartilhar, faz no direct, né? Nós temos o Josival aqui, o Josival me ajuda muito, né? Então, quero até agradecer aqui publicamente a ele faz um trabalho excepcional aqui, me ajuda em toda a montagem aqui das coisas. E ele também organiza essa questão do direct, né? Das mensagens, então manda no direct se tiver algum testemunho, alguma coisa, né, que tenha acontecido aí, que tenha abençoado sua vida através de um dos ensinamentos, de alguma das lives, de algumas das séries que temos visto aqui nessas manhãs, né, do Fé da Manhã. Tá bom? Vai ser muito bom, enriquecedor, a gente vai poder também trabalhar essa divulgação, né? Enfim, honrar ao Senhor, né? Glorificar a Ele pelo que Ele tem feito nas nossas vidas através desse trabalho, dessa live, né? Desse tempo de manhã que a gente tem tido juntos. Não é juntos como a gente gostaria, né? De juntos mesmo pessoalmente, abraçando, apertando a mão uns dos outros, mas é de alguma forma que a gente pode tocar, né? E receber uns dos outros. Então eu tenho a grande alegria de estar com vocês aqui, amém? E quero saber como é que está aí os testemunhos, né? Como é que estão aí as coisas que Deus tem feito através da palavra dele na sua vida, amém, gente? E aí, por falar em palavra dele, né? Nós vamos ter esse tempo aqui, estamos na leitura do livro 5 impedimentos ao crescimento na graça, do irmão Kenneth Hagin. É um livro fantástico, como eu falei ontem, um livro bem fino, mas extremamente denso e cheio de um conteúdo abençoador mesmo. Então, hoje nós estamos no ponto 4. Esse livro tem 5 capítulos, né? Então, estamos hoje no penúltimo e amanhã encerraremos esse livro e esse estudo. E eu espero que esteja sendo realmente abençoador para você. O ponto de hoje é um ponto bem contundente, né? É um ponto bem interessante de ser observado. Fala sobre tagarelice. Então nós temos visto 5 impedimentos, né? Até hoje temos 4 impedimentos já estudados. E como eu falei ontem, gente, é interessante ver não somente ver a questão do impedimento em si, mas do que, uma vez que nós temos a revelação, o entendimento, luz, né, jogada sobre isso que pode estar em nossas vidas, sobre essas características que podem de alguma forma estar na nossa constituição, né? De alguma forma, uma vez que luz chega para essas coisas, então nós temos uma grande oportunidade de sair delas, né? Então elas deixam de ser impedimentos para serem obstáculos que nós vamos simplesmente passar por cima deles, com a graça, com a força do Senhor, com a ajuda do Espírito dele, amém? Então o ponto de hoje, né, o capítulo de hoje, o impedimento, né, algo que pode realmente nos impedir de crescer no conhecimento da graça de Deus e não somente no conhecimento, né, no entendimento, mas na experimentação da graça, é tagarelice, ou seja, falar demais, né, falar demasiadamente. E veja, nós estudamos leviandade, nós estudamos negligência, nós estudamos o outro ponto de ontem, que foi preguiça, e hoje tagarelice. O irmão Hagin, ele começa aqui, eu como sempre quero começar lendo os primeiros parágrafos aqui, e ele diz o seguinte: o quarto grande impedimento ao crescimento na graça é a tagarelice. No livro de Provérbios está escrito: no muito falar não falta transgressão. Provérbios 10:19 diz: no muito falar não falta transgressão. E aí ele né, continua escrevendo aqui dizendo: você me mostra alguém que está sempre falando e eu lhe mostro alguém que está sempre pecando. É um pouco duro, mas é isso aí. A Bíblia diz também que o tolo não para de falar, lá em Eclesiastes 10:14.
E aí ele conclui aqui essa primeira parte. Ele diz: a palavra nos orienta a estar quietos. Sabeis isto, lá em Tiago 1,19 diz: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E aí o irmão Rega continuou dizendo: eu sou da opinião de que a maioria dos cristãos pratica o contrário desse versículo. Eles são rápidos para se irar e para falar, e tardios para ouvir. Geralmente, quando você começa a admoestá-los, logo tem a resposta. Olha aqui, você não pode me ensinar alguma coisa, eu já sei de tudo. Veja, gente, são características, né? E assim, hoje é bem interessante quando eu posso ver, né, algumas dessas características, e é claro, dentro de uma comparação, né, da idade física e natural com a idade espiritual, né, o nível de maturidade. Hoje eu tenho uma filha com 5 anos, né, a Evangeline. Ela está numa fase agora de falar tudo pelos cotovelos, ainda mais nesse período que a gente está passando, né, de pandemia, né? Então assim, não tem aulas na escola, e ela fica o tempo todo dentro de casa, então é uma energia lá no topo, né? E ela tem que gastar isso de alguma forma, e uma boa parte disso é falando. Ela não fala tanto, não, mas assim, tem coisas que ela vai falando, né? Solta de vez em quando algumas histórias, né? Fica imaginando na cabeça dela alguma coisa, e é bem interessante, né, pensar sobre isso, ou ver essa questão, esse comportamento nela, e trazer esse paralelo aqui pra gente. Uma criança, né, seja ela qual for, ela acaba desenvolvendo essa característica de ficar falando, e às vezes quando a gente quer corrigir, ou a gente quer admoestar, ou a gente quer apontar um caminho, ela simplesmente fala: não, papai, eu já sei, não, tudo bem, eu já sei, não, isso aqui mesmo vai ser assim, vai ser assado, e eu fico observando isso de vez em quando, e lembrando desse ponto, né, essa tagarelice não é somente falar demais, né? Uma pessoa, às vezes tem pessoas que falam bastante, mas elas falam coisas prudentes, ou falam coisas sensatas, mas a maioria das vezes, né, e talvez aí 90% das vezes, nós vamos encontrar pessoas que falam muito, mas que falam, que não falam a coisa adequada, né? Que não falam adequadamente, que não falam a coisa certa. E veja, é um perigo quando nós o tempo todo falamos e nunca paramos para ouvir. Nunca paramos para considerar o que as pessoas têm a dizer também, né? Alguém já falou acerca dessa, não é somente uma falta de elegância, né? Mas é mesmo uma falta de educação, é um desrespeito até. Quando alguém está num diálogo e um está falando e o outro que está, talvez, né, pseudo-ouvindo, né? Na verdade ele já está ali projetando uma resposta para aquilo que a pessoa está falando, sem nem sequer de fato ponderar aquilo que está ouvindo, sem nem sequer de fato receber, né, da influência daquela pessoa que está com aquela oportunidade da fala, mas aquele que está recebendo aquela fala, ele já está pensando naquilo que ele vai responder. E é muito comum, né, no meio cristão, no nosso meio, e veja, isso são características, né, de uma maturidade, de um nível de maturidade, que às vezes nós avançamos em outras áreas da nossa vida, mas essa área de ouvir e de atender as instruções, de atender aos comunicados, né, as admoestações, as instruções que vêm não somente da parte do Senhor, mas também da parte de homens e mulheres que estão, né, sejam líderes, ou sejam amigos, ou sejam parentes, pessoas que estão próximas e que de alguma forma querem ajudar, querem associar algo, querem transmitir algo, mas a pessoa, né, por essa característica, acaba levando essa atitude a esse nível, né? Não, tudo bem, né? Igual minha filha faz de vez em quando comigo: não, papai, eu já sei, isso aqui eu já sei, não precisa falar de novo, né? E esse eu já sei, na verdade a gente está vendo que há uma insensatez ali, né? E é muito comum, né? O irmão Reagan cita isso nesse livro, infelizmente é comum encontrarmos pessoas num nível de maturidade ou de imaturidade em que a tagarelice ela vai estar tão em evidência ali, né? No momento de conversa, no momento de
ensinamentos, ao invés de ouvir, degustar aquilo que está ouvindo, ou seja, aproveitar aquelas instruções e colocá-las para dentro mesmo. Aquela pessoa está simplesmente ali o tempo todo querendo maquinar, né, projetar já uma resposta que vai evidenciar de alguma forma que ela não tem, que ela não está naquele nível, né, ou que ela não está passando por aquilo de fato, ou, né, de alguma forma querendo maquiar isso. E aí a Bíblia fala em Provérbios, como o irmão Rega citou, na multidão das palavras, ou em muito falar, vai se achar ali uma insensatez, vai se achar ali uma tolice. E veja, isso vai de alguma forma nos atrapalhar em todas as áreas, porque veja, se nós somos capazes, né, de entre nós, veja, entre uma conversa, né, eu com uma pessoa, pessoalmente, né, de alguma forma ali tendo algum diálogo, e apenas eu falo, e quando é a minha vez de ouvir, ao invés de ouvir, eu estou projetando uma resposta que vai me deixar bem na fita, né, ou que de alguma forma vai fazer a outra pessoa entender que eu já sei aquilo que ela está falando, que eu não preciso de alguma forma receber aquilo que ela está dizendo. Então duas coisas estão acontecendo aqui ao mesmo tempo. Uma, além de eu passar essa mensagem de que eu já sei o que ela está me passando, de que aquilo que ela está me trazendo, me transmitindo não é tão importante para mim, porque isso de alguma forma eu já sei. Ao mesmo tempo eu estou passando essa informação, infelizmente, de que somente aquilo que eu falo, somente aquilo que sai de mim é importante para aquela conversa. Então o que vem daquela pessoa não é importante, mas a única coisa importante que existe ali é o que sai de mim para aquela pessoa. E veja, se nós temos um comportamento desse entre nós, se é possível, né, nós encontrarmos em nós esse tipo de atuação, ou seja, de falar demais, de falar o tempo todo, de não considerar e não ouvir o que o outro tem a dizer. Então isso é uma evidência muito clara de que assim também é o nosso diálogo com Deus, ou na verdade o nosso monólogo com Deus, né? E aí está um ponto, e esse é o ponto na verdade especificamente que comprova ou que limita o nosso crescimento na graça, que limita o nosso conhecimento do Senhor, que limita a nossa experimentação do que a graça pode nos promover. Se o tempo todo nós falamos, se o tempo todo nós só argumentamos, se o tempo todo nós pensamos naquilo que vamos responder, sem considerar aquilo que está chegando, evidentemente, por mais que a outra pessoa fale, por mais que Deus fale conosco, aquilo não vai ser tão facilmente ouvido. Talvez demore mais tempo para nós entendermos, talvez nós nunca entendamos, porque simplesmente não paramos para ouvir. O irmão Rega, ele disse que costumeiramente, né, na sua vida ele parava, né, por exemplo, quando ele pastoreava, ele disse que certa vez ele pastoreou uma igreja que ficava do lado da casa dele. Ele disse que por muitas vezes levantou à noite, né, e nem chegava a dormir naquela madrugada, mas ele ia orar e passeava pelos bancos daquela igreja, né, e ficava ali orando e buscando do Senhor entendimento sobre o ministério que Deus tinha para ele, né, o futuro dele. E ali naquele momento, né, naqueles dias, ele disse que passava longos dias, né, muitas e muitas vezes nesse formato de comunhão com o Senhor, orando a Deus e esperando em Deus para que a resposta de Deus chegasse, né, deixando o coração dele aberto, esperando apenas para ouvir a voz de Deus. E aí está um ponto importante: esperarmos para ouvir a voz de Deus. Eu vou fazer uma breve pausa, porque minha esposa entrou. Meu amor, bom dia. Minha princesa, eu te amo, viu? Seja bem-vinda, como eu falei antes, a essa live e sempre a minha live. Tem um apontamento aqui falando sobre essa questão. Deixa eu encontrar aqui. O irmão Rega, ele fala algo bem interessante. Aqui: todo homem esteja pronto para ouvir. Há muitos anos eu aprendi que você pode aprender muito mais ouvindo do que falando. Esforce-se para ficar quieto. Eu achei essa parte fantástica, porque é mesmo um esforço para muitos de nós ficar quietos. Para alguns é até uma coisa mais fácil, mas para muitos de nós é um esforço, exige
exige uma dose extra, né, de um empenho ali para ficarmos quietos no sentido de não falar, né, quietos para ficar com a boca fechada mesmo, quietos para nos colocar nessa condição de não ficar o tempo todo falando e sim parar para ouvir e para considerar, né, não somente escutar alguma coisa, mas ouvir aquilo. E num certo sentido, né, a gente pode até fazer um paralelo, uma diferenciação entre escutar a voz de Deus e ouvir a voz de Deus. Assim como escutar a voz de alguém e ouvir a voz de alguém. Quando você escuta algo, você simplesmente identifica que ali tem um som ou um barulho. Mas quando você ouve, então é porque você parou para considerar aquilo, né? Às vezes Deus pode estar falando conosco e no nosso coração e estar ali a voz do Senhor nos alertando, nos falando, nos apontando um caminho, nos apontando algum norte. Mas se nós não pararmos para ouvir, então vamos apenas escutar. Parece ser algo que vem de Deus, mas porque nós não paramos para considerar, né? Ou seja, para ouvir verdadeiramente, então nós acabamos dizendo, deve ser outra coisa, né? E aí mais uma vez falamos em cima daquilo, mais uma vez simplesmente dizemos algo, mas sem parar para de fato considerar e ouvir aquilo que muitas vezes é Deus falando. Veja, ele continua dizendo aqui, esforce-se para ficar quieto. Poucos cristãos conhecem o valor de se reservarem ou o valor da meditação. Poucos hoje em dia conhecem o valor de longos períodos de espera em Deus. Poucos hoje conhecem o valor de longos períodos de espera em Deus. Alguém já falou que essa geração, né, e nós começamos aí na segunda-feira, foi até uma coisa que Diego falou, né? A gente acabou citando aqui juntos a geração slime, né? Mas alguém já falou anteriormente sobre essa geração micro-ondas, né? Ninguém mais tem a paciência de esperar que uma comida ela seja feita no forno a lenha, né? Ou até no fogão a gás. Na verdade, a geração que nós estamos vivendo e a aceleração de todos os conteúdos, a aceleração de todas as notícias, a forma como nós somos o tempo todo bombardeado por tantas coisas, a forma rápida como isso acontece nos coloca realmente num frenesi. E eu quero te dizer, Deus não mudou, amém? A forma como Deus fala conosco, a forma de nos guiar de Deus não está condicionada a quão acelerada é a tecnologia dessa terra, porque na verdade a forma mais rápida de sermos alcançados por Deus continua sendo o Espírito dele. Porque veja, para receber uma notícia da parte da mídia, eu tenho que ligar a televisão, esperar o jornal começar, esperar o jornalista começar a falar, para então ele me passar qual é a notícia, e ainda ter que esperar 2 ou 3 minutos daquela notícia para então eu ter o entendimento do que aquela notícia quer me transmitir. Não é assim? Basicamente esse é um período rápido, né? Estamos falando aí sobre 5 minutos talvez aí, né? Dentro desse exemplo bem raso, bem simples que eu estou dando para vocês aqui. Mas se 5 minutos hoje nós reputamos como sendo um processo muito acelerado de uma notícia nova chegar para nós por meio de uma mídia, por meio de um acesso tecnológico, veja, não dura nem 5 segundos para que nós possamos ouvir a voz do Senhor, porque o Espírito dele não precisa ser ligado na televisão, não precisa depender de uma pessoa para falar, não precisa depender de uma matéria construída para poder ser transmitida diante dos nossos olhos. Não, o Espírito de Deus ele está bem dentro do nosso coração. Se há alguém rápido para falar, se há alguém rápido para nos instruir, se há algo rápido e fácil para nós sermos alcançados, é o Espírito Santo. Amém, gente? Não existe tecnologia hoje no mundo, nem vai existir, que seja tão rápida para transmitir os valores dos céus para nós do que a voz do Espírito Santo que habita em nós. Amém, gente? Agora, para que isso aconteça, realmente nós precisamos estar quietos. Amém? Porque se um fala, o outro tem que ouvir. Se nós estamos o tempo todo falando para o Senhor, se nós estamos o tempo todo dizendo aquilo que nós queremos, o tempo todo dizendo aquilo que nós pensamos, o tempo todo dizendo aquilo que nós simplesmente achamos, então nós nunca vamos parar para de fato ouvir o que Deus está falando. De fato, Deus nem vai conseguir falar. O Espírito Santo nem vai conseguir falar alguma coisa para nós, porque estaremos lá o tempo todo. O tempo todo.
o tempo todo falando algo. E muitas vezes, né, e na verdade, como eu falei, como está escrito, na multidão das nossas palavras, no muito falar, vai se achar tolice, vai se achar insensatez, vai se achar incredulidade, vai se achar falta de perseverança, né? Porque ali estará o tempo todo, né? A nossa confissão, uma hora isso vai ter que se encerrar, né? A fé, ela fala uma coisa, ela fala uma vez e ela declara aquilo de uma vez por todas, mas se nós não pararmos para considerar aquilo que Deus está falando, nós vamos incorrer nesse erro. Tagarelice, falar. Eu lembrava sobre um exemplo para encerrar aqui. Quando eu era criança, minha mãe falava isso muito. Ela dizia: o apressado come cru, né? O apressado come cru. E pensando especificamente sobre esse capítulo de hoje, eu lembrei dessa frase, dessa fala da minha mãe, né? O apressado come cru. E toda vez que eu queria fazer algo, né? Toda vez que eu queria algo demais, ela falava para mim. Ela me chamava de Willy, né? Meu nome é Andrei Willy, então ela dizia: Willy, o apressado come cru, né? E eu ficava pensando, rapaz, bom, eu já sabia que isso significava que eu tinha que ficar na minha e tinha que esperar o que eu estava querendo acontecer no tempo que deveria acontecer. Então, com minha mãe eu não tinha muitas negociações, na verdade eu não tinha nenhuma, né? Minha mãe sempre foi muito contundente, muito faca na caveira, né? Como se diz. Então, se ela dizia uma coisa, eu simplesmente calava a boca e aquilo ia acontecer no tempo que ela queria que acontecesse. Isso me ensinou bastante coisas nesse sentido, porque quando eu estava muito afoito com alguma coisa, ela dizia: Andrei, né, o apressado come cru. E eu pensava sobre isso e veja, é bem verdade, né, como nós temos o Espírito Santo dentro de nós, a palavra dentro de nós. Veja, eu pensava sobre isso e me veio à memória, né, uma figura de um pão francês no forno. Às vezes, né, por várias vezes eu já cheguei na padaria, por exemplo, e queria o pão francês e estava lá poucos pães, né, assim, da remessa anterior. Eu queria pão quentinho, pão saído na hora. E eu perguntava para as pessoas, né, quando é que vai sair o pão novo? E aí, vai sair daqui a 10 minutos, daqui a 12 minutos, vai sair daqui a 8 minutos. E no frenesi, nessa correria que a gente vive, muitas vezes não dá para esperar, né? Até por motivos lícitos, mas o fato é que não dava para esperar muitas vezes o pão, né? O pão quentinho, um pão novo sair. E eu acabava levando o pão da fornada anterior. Veja, eu lembrava sobre esse fato, né? A figura do pão francês no forno. Hoje pela manhã me veio esse fato à memória. E a frase da minha mãe, né? O apressado come cru. Agora veja, trazendo isso para o nosso contexto, né? Para aquilo que estamos falando hoje pela manhã, é um fato, né? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós e vamos imaginar então que a palavra de Deus, né? Vinda através do seu Espírito, que mora no nosso coração, seja esse pão que está no forno, né? Então ele está lá, a massa está pronta, ela está no forno, ela está tomando forma, ela está crescendo e ela está assando, né? Ou seja, ficando pronta. Veja, se não tivermos o cuidado, né, como o irmão Reagan diz, de cuidar de nós mesmos, né, para sabermos do valor que existe no esperar em Deus, né, não sermos crentes micro-ondas, né, geração micro-ondas, mas ter aquele cuidado de realmente esperar em Deus. Qual é a palavra dele para nossas vidas? Qual é a instrução de Deus para as nossas vidas? Muitas vezes isso não vai acontecer num estalar de dedos como nós queremos. Muitas vezes Deus realmente vai precisar que nós busquemos um pouco mais, não porque Ele não queira nos falar, não porque Ele seja mau, mas simplesmente porque Ele quer que estejamos prontos para ouvir aquilo que dele vem para a nossa vida como uma instrução, como um novo caminho, como uma nova porta. Então precisa de uma construção, precisa de uma maturidade nesse encontro daquilo que está no coração dele com a nossa disposição de viver aquilo. Então é preciso esperar um pouco mais, é preciso abrir um pouco mais o coração, é preciso ficar um pouco mais quieto, é preciso calar as vozes que estão vindo do lado de fora, para então prestar atenção somente na voz que está lá dentro, parar de escutar simplesmente para ouvir e considerar aquilo que está no coração. Então é um fato, a palavra de Deus, vamos colocar nessa
nesse modelo aqui que eu trouxe, né, de um pão francês. Está no forno. Se nós tirarmos esse pão do forno antes do tempo e comermos ele, ainda assim vai ser um pão, não é? Ainda assim vai estar, a massa vai ser a mesma, né? A constituição, talvez ali, a forma dele já esteja até um pouco mais parecida com a forma final de um pão francês. Você pega aquele pão, você pode comê-lo, ele vai encher a sua barriga, é um pão da mesma forma, os nutrientes, enfim, a constituição dele vai estar ali, mas ele não vai ser o pão francês, né, ou o resultado final ideal daquilo que você precisava, da forma como você precisava. O que eu quero falar com isso, né, e até trazendo paralelo aí, né, a lembrança do que minha mãe falava, o apressado come cru. Veja, não é que o apressado não come, o apressado come, só que come uma coisa fora do tempo, né? Se nós não tivermos o cuidado de esperar em Deus para viver as coisas que Deus tem para nossas vidas no tempo certo, no tempo adequado, podemos até viver essas coisas, mas vamos vivê-la num tempo errado. E viver o desejo de Deus no tempo errado é tão danoso quanto não viver. É tão danoso quanto passar por cima daquilo. É tão danoso quanto simplesmente passar por aquele tempo. E veja, o pão fora do tempo adequado dele estar pronto é cru. O pão, além do tempo adequado dele estar pronto, é queimado. De ambas as formas é pão, de ambas as formas você pode comer, encher a sua barriga, mas o verdadeiro sabor, né, que você desfruta de comer um pão na sua integralidade da formação, do seu sabor, da sua consistência plena, está somente no tempo adequado. E esse tempo adequado ele tem que ser aguardado e tem que ser esperado, e no tempo certo, quando chegar, ele tem que ser aproveitado. Existe um trabalho aqui, né? Eu vou voltar àquele ponto que o Imorrega citou. É mesmo um trabalho, é mesmo um esforço que você e eu temos que fazer para ficar atentos, esperando o tempo adequado chegar, e quando ele chegar, ou seja, quando aquilo que Deus tem para nossas vidas de fato estiver pronto para ser manifesto, então nós vamos simplesmente entrar naquilo, né? E aí tem a nossa parte de esperar aquilo chegar e a nossa parte de atenção para que quando aquilo chegar nós não percamos a nossa atenção para outras coisas e acabe aquilo passando por nós e esse pão queimando. Amém, gente? Tem alguns outros pontos aqui, deixa eu ver se eu encontro outra frase. Aqui, o irmão Reagan diz: todos querem conhecer a vontade de Deus. O povo, de forma geral, os ministros e também os estudantes da Bíblia. Cada um sente um chamado em seu espírito e pergunta: qual é a vontade de Deus para mim? Se você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, a única maneira pela qual você irá descobrir... Veja, eu vou ler de novo. Se você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, a única maneira pela qual você irá descobrir isso será separando um tempo, e tempo suficiente, para esperar em Deus, até que você receba a resposta, até que o pão francês fique pronto. E isso poderá levar dias, talvez semanas e até meses. Bom, ele continuou aqui dizendo: eu sei o que eu estou falando. Eu mesmo sempre sigo esse método. Eu me isolo com Deus e espero nele o máximo que posso. Eu continuo com as tarefas necessárias da vida, todos os dias fazendo aquilo que eu tenho que fazer, mas, ao mesmo tempo, gasto todo o momento possível em sua presença. Amém, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Que ensinamentos maravilhosos. Isso para mim tem sido revigorante. Eu quero, e eu creio que você hoje também, eu quero esperar o tempo adequado, né? Eu usei o pão francês, na verdade o que eu queria falar era de cuscuz, né? Eu gosto muito de cuscuz, mais do que de pão. Mas até o cuscuz também tem o seu período, né? O cuscuz é um pouco mais rápido de ser pronto,
mais do que o pão francês, mas fato é que seja cuscuz, ou seja pão francês, ou seja um pequi, né, uma galinhada com pequi, é um prato típico aqui de Goiânia, seja uma panelinha, tudo isso tem o seu prazo, né? Tudo isso tem a sua forma de ser feita e tem o seu tempo adequado de estar pronto. A tagarelice, o muito falar, o muito dizer o tempo todo, vai revelar em nós uma insensatez e uma falta de sensibilidade, né, para esperar em Deus. E o que eu desejo que você e eu façamos hoje, né, e a partir de hoje, é que de fato nós passemos a esperar em Deus, sabe? Fale menos. Vamos fazer um teste a partir de hoje com as pessoas. É como eu falei há algum tempo atrás. Se nós somos capazes de falar e falar e falar e ouvir menos do que falamos com as pessoas que estão bem diante dos nossos olhos, isso certamente vai se evidenciar com relação a Deus que nós não vemos, né? Se nós falamos muito com quem nós vemos, nós vamos falar muito com Deus. Se nós ouvimos pouco daquelas pessoas que estão ali falando conosco, visivelmente, né, naturalmente, então isso é uma demonstração de que talvez nós vamos ouvir Deus falando. Então vamos fazer um exercício a partir de hoje. Preste atenção naquilo que você está, ou com quem você conversa hoje. Por telefone, né, às vezes não é pessoalmente, mas por telefone, ou pessoalmente que seja, mas preste atenção, fique com isso do seu coração gravado na sua memória. Preste atenção no quanto que você fala e no quanto que você de fato está disposto e pronto para ouvir o que a pessoa está falando. Veja, não é escutar o que ela está falando, não é escutar o barulho da voz dela, mas é ouvir o que aquela pessoa de fato está falando, comunicando, e do quanto daquilo você está de fato trazendo para dentro do seu coração, da sua mente, né? Eu estou falando sobre coisas que você pode de fato trazer, mas vamos fazer esse exercício, ok? E daí nós vamos tirar uma média de como nós estamos com Deus. Daí nós vamos passar para um outro ponto, de chegar diante do Senhor e dizer: Pai, eu quero ouvir a Tua voz e eu vou aguardar o tempo que for necessário para ouvir as Tuas instruções. Amém, gente? Que sejamos uma geração que vai resgatar isso, que vai resgatar esses longos períodos que sejam necessários para ouvir a voz de Deus. Que nós não sejamos daquela forma que minha mãe dizia para mim: o apressado come cru. Não, nós vamos desfrutar do melhor dessa terra no tempo adequado. Amém? Eclesiastes diz que há um tempo adequado e devido para tudo o que existe debaixo do céu. Sabe? Se existe algo de Deus para você e para mim, e que Ele já falou, ou que Ele tem falado, é certo que vai se cumprir, é certo que vai acontecer. Agora, precisa de uma parte minha e sua. Pararmos de falar. Pararmos de o tempo todo querer ter a razão. Pararmos de o tempo todo querer ter a melhor ideia, querer ter a melhor saída, querer ter as melhores palavras, as melhores instruções, e considerarmos que a outra pessoa, que aquele irmão, que aquela irmã, que o pastor, que a mãe, que o irmão tem algo tão valioso que pode acrescentar em nossas vidas, consequentemente que Deus tem coisas tão maravilhosas pelo seu Espírito para nos revelar. Basta apenas ter o nosso cuidado de esperar e ter paciência, e se for o caso até de lutar, né, como o irmão Reagan disse, é mesmo uma luta ficar quieto, mas que lutemos conosco mesmo, né, para ficarmos quietos, ao ponto de simplesmente ouvir e atentar. Sabe, tem coisas gloriosas que Deus tem para manifestar, e muitas vezes, e talvez uma grande maioria delas, através de outras pessoas que estão ao nosso redor, falando conosco. Então é um tempo de ficarmos quietos. Amém? Que resgatemos isso para a nossa geração e com isso cresçamos na graça do Senhor. Amém? Deixa eu orar para você. Pai, te damos graças em nome de Jesus por essa manhã. Obrigado pelas tuas instruções, Pai, que nos trazem tanto consolo e conforto, que nos admoestam, que nos confrontam, Pai, mas é para um crescimento e um amadurecimento no Senhor. E nós queremos, Pai, resgatar isso em nós. Nós queremos resgatar essa condição de esperar e simplesmente esperar. Não queremos desfrutar, não queremos participar de algo que não esteja no tempo adequado, nem queremos, Pai, passar do tempo para poder então descobrir que já deveríamos ter alcançado ou desfrutado de alguma coisa. Não, nós queremos ter o tempo certo, Pai, o tempo adequado que existe para todas as coisas debaixo dos céus. Pai,
Nós queremos entender esse tempo, nós queremos, pelo Teu Espírito, conhecer as Tuas estações para a nossa vida. Queremos nos vestir adequadamente para cada estação e desfrutar da forma correta de tudo aquilo que está proposto. Pai, nos ensina pelo Teu Espírito nessa manhã, nos lembra mesmo nos momentos que nós tivemos essas oportunidades de ouvir mais do que falar, de prestar mais atenção naquilo que as pessoas estão dizendo, naquilo que elas estão prontas a nos trazer como benefício, do que simplesmente achar que nós temos toda a sabedoria, todo o conhecimento e que só nós temos a palavra de instrução. Não, nós podemos receber coisas grandiosas de pessoas e nós podemos receber e esperar coisas maravilhosas da Tua parte, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por essa grande oportunidade de, através desse conhecimento, crescermos na Tua graça e no conhecimento da Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus, gente. Que bênção estarmos juntos. Eu amo vocês. E tenho muita gratidão no meu coração por cada um de vocês. Viu? Eu reitero então o que eu falei no início. Se tiver algum testemunho, alguma coisa que tenha já um fruto aí na sua vida do que nós temos visto e do que nós temos estudado e recebido da parte de Deus nesse tempo aqui do Fé da Manhã, então compartilha conosco aí no direct. Manda uma mensagem, o Josival vai me mostrar e a gente vai ler juntos, tá bom? E na continuidade vamos fazer alguma coisa com isso, uma divulgação, vamos fazer um tempo de celebração aqui pelo que Deus tem feito nas nossas vidas, amém? Um beijo para todos vocês, Deus abençoe e até amanhã quando vamos concluir esse livro, amém? Shalom!